Meus irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Que bom que nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor mais um dia, mais uma noite, mais uma segunda-feira. E hoje nós vamos iniciar essa reunião fazendo uma oração ao nome do nosso Deus. Queria convidar você a estar em pé. Depois a gente vai ler o texto da sua palavra. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Deus, nós queremos, antes de qualquer coisa, nos direcionar a Ti em oração. Voltar o nosso coração para o Teu altar e clamar por Tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. O Senhor, melhor do que ninguém, sabe o quanto nós precisamos, o quanto nós necessitamos, ó Deus, da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Sem a Sua misericórdia, que se renova todas as manhãs, todos nós já teríamos sido consumidos. Mas porque a Sua misericórdia existe, o Seu amor é infinito, nós estamos aqui para dizer, ó Deus, o quanto nós somos gratos por essa misericórdia, por esse amor. Nós iremos cantar louvores ao Teu nome agora e pedimos que o Senhor não só aceite as canções e a glorificação do Teu povo que aqui se reúne, mas também, ó Deus, que o Senhor possa vir sobre nós com a Tua presença e encher o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, fique à vontade. Salmo de número 20. Pega a sua Bíblia aí, Salmo de número 20. Vamos ver o versículo 7 e o versículo 8. Salmo de número 20, versículo 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Vamos ver mais uma vez? Uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé para a glória do nome de Jesus. Amém? Essa é a diferença sobre aqueles que sabem que em Deus está a melhor resposta para todos os desafios da vida da gente. E eu não tenho ideia dos desafios de cada um que está aqui nessa noite, mas eu já sei que a melhor resposta é Deus e nunca vai mudar essa verdade, pois só Ele pode nos livrar de todo o perigo, de todo o mal. É Ele que nos guarda, por isso nós podemos confiar nele. Eu queria convidar você a cantar essa canção. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Amém? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quando os meus inimigos, quando os meus inimigos, se levantaram contra mim, se levantaram contra mim, o Senhor estendeu
Sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu Sua mão para mim e me deu a vitória. Nós iremos cantar mais uma vez essa parte. E eu gostaria que quando a gente cantasse, você lembrasse de alguma luta que Deus te ajudou a vencer, de algum problema que Deus te ajudou a enfrentar. Nós vamos olhar para essa dificuldade, para este problema, como se fossem os nossos inimigos, que se levantam para nos abater. Mas todas as vezes que eles se levantaram, o Senhor estendeu as suas mãos para nos dar a vitória. Aleluia. Vamos adorar a Deus com essa canção mais uma vez. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Lembra aquele tipo de Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. E quando os teus inimigos, e quando os teus inimigos se levantaram contra mim, se levantaram contra mim, o Senhor estendeu Sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu Sua mão para mim e me deu a vitória. Oh, glória a Deus. É Ele que nos dá a vitória. Ele só precisa que nós utilizemos a nossa fé para que as vitórias cheguem na vida da gente. Aleluia. E cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim, e se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, onde tem fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, onde tem fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Oh, aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, declare nessa noite. E cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são
Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, e a cada dia vou viver rompendo em fé, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Oh, aleluia! Esse Deus que nos ajuda a viver rompendo em fé, mas por uma razão. Não é porque nós merecemos. Esse Deus que nos ajuda a viver rompendo em fé já decidiu que seria assim por causa do amor que Ele sente por suas criaturas, e principalmente as criaturas que já se tornaram filhos, pois a Bíblia diz que Jesus ele veio para os seus, que seria o povo judeu, mas os judeus o rejeitaram, o seu próprio povo o rejeitou. Isso está registrado em João capítulo 1. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos quanto o aceitaram, todos quanto reconheceram, todos quantos acreditaram, foi dado a essas pessoas o direito de serem chamados de filhos de Deus. Somos nós. Parabéns, você é um filho de Deus, uma filha de Deus, porque você acreditou. E esse amor de Deus está revelado em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus preferiu ficar sem o próprio filho durante um tempo do que ficar sem você por toda a eternidade. Isso é amor que a gente não compreende. Por isso que Ele enviou o seu filho. Eu queria convidar você a cantar essa canção comigo. Deus enviou seu filho amado, seu filho amado, para salvar e perdoar Na cruz Ele morreu, na cruz morreu. Aleluia. Oh, meu pecado, oh glória, mas ressurgiu e vivo com o Pai está.
Você está servindo a um Deus que nem a morte pôde vencê-lo, nem os seus perseguidores, muito menos essas lutas do dia a dia poderá vencer a sua igreja. Ele deixou uma palavra liberada sobre nós, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Há uma palavra de vitória liberada sobre as nossas vidas. Porque a partir do momento que você disse, eu quero Jesus na minha vida, eu quero Deus na minha vida, a partir desse dia você se tornou parte da igreja de Jesus. E esta palavra é justamente para nós. Só que a palavra não é os ataques do inferno não prevalecerão contra nós, é as portas do inferno que não vão prevalecer. Porque na verdade quem está no ataque é a igreja. Nós é que estamos atacando. Porque nós temos uma missão, que é ide e pregar o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê seja salvo, e quem não crê já está condenado. É nós que estamos no ataque. Por isso as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ao contrário, ela permanecerá firme até a volta do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos aplaudir o Senhor, recebendo o pastor Gelson, que vai ministrar a palavra de Deus. Paz do Senhor, queridos, boa noite. Vamos estar de pé. Isaías 43. É bom estarmos aqui. Isaías 43, a partir do verso 10. Aliás, dois versos, 10 e 11. Isaías 43. O 10 e 11 diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que os saibais e me creais, e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Amém? Podem se assentar. Vai falar conosco. Por tua graça, misericórdia, pelo teu Espírito, por tua unção. Que estas verdades eternas da tua santa palavra possam dirigir os nossos passos, o nosso coração, de tal maneira que todo o nosso ser venha estar envolvido, ó Deus, nesta fé, na direção, no caminho que o Senhor tem nos proposto em Cristo Jesus. Te louvamos por tudo e pedimos que o Senhor, teu Espírito, o Senhor, fale conosco. Seja conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, amigos, esse texto fala sobre, particularmente, Israel. Se você for ler a partir do verso 1, está falando sobre o chamado de Jacó, o chamado de Israel. E esse texto declara que Deus nos chamou e disse: olha, vós sois minha testemunha. Por que minha testemunha? O que de fato é uma testemunha? Testemunha é aquela pessoa que contempla com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e vai narrar os fatos, e vai declarar os fatos. Há testemunhas de fato oculares, né? Israel viu, ouviu, percebeu as grandezas dos milagres de Deus, do que Deus fez, e que
para o ser humano seria extremamente impossível. Milagres como a libertação desse povo das mãos de Faraó, quando Deus ordenou através de Moisés aquelas 10 pragas. Milagres como atravessar o Mar Vermelho. E a Bíblia Sagrada tem um texto muito particular que diz que as águas, elas se formaram como um muro. Imagina um muro de água. É impossível, só Deus para fazer isso. Nós vemos este povo ser sustentado no deserto com maná, com água que saiu da rocha. Esse povo venceu guerras e ainda vence. Logo agora, quando Israel foi formado, ou melhor, foi restaurado em 48, houve uma guerra com aqueles países árabes, uma guerra de 6 dias. Com 6 dias Israel venceu aquelas nações sem nenhum preparo. Então Deus, ele se propôs a agir através dessa nação, escolheu Israel, se revelou a Israel, se mostrou a Israel. E a Bíblia tem textos dizendo que Israel seria uma nação de sacerdotes, aqueles que iriam testemunhar, anunciar a grandeza desse Deus. É claro que Israel não foi perfeito nisso, falhou, mas Deus pensou alguns servos em Israel e trouxe até nós a palavra. Israel então tornou-se testemunha de tudo aquilo que Deus de fato fez, realizou, e ainda é testemunha, porque independente de Israel estar alinhado com Deus como Deus gostaria, aliançado com Deus como Deus queria, Deus ele cumpre a sua palavra porque ele é fiel. Ele diz: ainda que o homem seja infiel, Deus não pode negar a si mesmo, ele permanece fiel, e as suas promessas sobre Israel, elas alcançam a eternidade. Israel então, mesmo não sendo esta nação que corresponde corretamente com tudo aquilo que Deus exige, Deus continua se manifestando no meio de Israel. E nós temos visto esta nação de fato ser este milagre permanente diante dos olhos de todas as nações. Quantas não foram as vezes em que tentaram extinguir Israel, mas do nada Israel brota, do nada Israel volta e volta mais forte do que antes. Hoje nós temos visto Israel chamar a atenção do mundo inteiro. Todos os olhos estão voltados para lá. Israel então é essa testemunha, O que eu quero trazer ao coração dos irmãos é que há um fato que não deixa de ser, talvez aí, até intrigante, porque quando Deus chama Israel, Ele vai prometer abençoar, Ele vai prometer cuidar, mas Israel, queridos, vai se tornar um alvo. Então, se você é testemunha de Deus, você se torna alvo. O inimigo vai mirar suas setas sobre você. Israel é uma nação, então veja, toda a nação de Israel se tornou alvo do inimigo. E nós vemos então Israel, mesmo Deus o protegendo, garantindo a ele toda a proteção, nós temos visto Israel falhar, vacilar com Deus e dar abertura para que o inimigo pudesse agir. O próprio Deus, em muitas ocasiões, teve que entregar Israel aos seus opressores. Israel então se tornou alvo. Por que alvo? Porque o inimigo não deseja e não quer que ninguém glorifique o nome de Deus. O inimigo não quer que ninguém exalte o nome do Senhor.
E nós vamos perceber isso até no nosso meio. Eu até tenho que estar orando por aqueles que recebem as bênçãos do Senhor. Porque quando nós estamos no culto, onde Deus manifesta a sua graça a alguém, onde alguém é curado, onde alguém é por Deus abençoado, o inimigo vai cercar essa pessoa para tentar fazer com que aquela pessoa não testemunhe a vitória que Deus lhe deu, a bênção que Deus lhe deu. Então nós temos na Bíblia Sagrada Israel sendo perseguido de uma forma como nenhuma outra nação é. Você vai ver isso em toda a história. Mas há uma proteção de Deus, há um favor de Deus. Então muitas pessoas, quando são chamados por Deus, escolhidos por Deus, e você vai ver isso tanto no mundo natural como no mundo espiritual, e se tratando até mesmo de família. A Bíblia Sagrada vai dizer que os nossos inimigos se levantarão dentro da nossa própria casa. Por quê? Porque Satanás vai tentar te paralisar de qualquer jeito. Não foi assim com José. José foi alvo dos próprios irmãos. Por quê? Porque o pai viu nele alguma excelência, aprendeu fácil, ler, calcular, fazer no seu tempo os seus cálculos e matemáticas, e houve aquela inveja, aquela situação, e Deus vai transformando tudo isso em bênção. Mas há essas perseguições. Muitas são as pessoas que têm sofrido porque testemunharam um crime, se tornam alvo dos próprios criminosos, dos próprios corruptos, quando alguém testemunha contra essas pessoas que fazem aquilo que é mal. Então a testemunha sempre se torna um alvo. Eu coloco aqui do inimigo, ou dois inimigos. E para estar dentro desta visão, desta revelação, desta palavra, olha o que acontece em Lucas 11. Se você puder. Lucas 11. É por isso que a Bíblia Sagrada, queridos, ela nos orienta toda a igreja para orarmos pelos servos do Senhor, por aqueles que ministram a palavra, por aqueles que fazem a obra do Senhor, fortalecê-los, ajudá-los. Olha o que vai acontecer em Lucas 11. Perdoa, queridos, Lucas 11, não, João 11. Lázaro, amigo de Jesus, está enfermo, e o texto começa assim: estava enfermo certo Lázaro, irmão de Maria, de Marta. Ele era amigo de Jesus. O 3 vai dizer que as irmãs de Lázaro mandaram avisar a Jesus que Lázaro estava enfermo. E Jesus vai responder desta forma: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ele, por ela glorificado. Então Jesus aqui vai declarar que a enfermidade não acabará em morte, mas na realidade Lázaro morre. Jesus demora ali 2 dias, aproximadamente, no versículo 6 você vai ler sobre isso. Ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava, demorou a ir ao encontro de Lázaro, que estava enfermo. Depois de 2 dias, Jesus disse aos seus discípulos: voltemos para a Judéia. Só que Jesus tinha saído da Judéia por causa de perseguição. Ele era alvo, porque Jesus veio para testemunhar da glória de Deus. Ele mesmo disse: Pai, glorifica o teu Filho, como o teu Filho tem glorificado, tem testemunhado, tem falado do teu amor, do teu poder. Então, Jesus se torna alvo, e Jesus vai ser perseguido por todos os lados, levando-se inimigos de todos os lados. O texto diz então que ele vai pedir aos discípulos para voltar para a Judéia, e os discípulos vão dizer isso no versículo 8: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tu vais voltar para lá? Jesus vai responder:
não há 12 horas do dia, se alguém não andar de dia tropeça. Ele vai falar sobre isso, mas eu quero adiantar para aproveitar o tempo. O 11, Jesus diz assim: nosso amigo Lázaro dorme e eu vou despertá-lo. Jesus está falando do sono da morte, porque para Jesus, como Ele é Deus e Todo-Poderoso, Deus o impossível, a morte para Ele é só um sonho, para nós é algo impossível. Quem vai tirar de volta um cadáver da sepultura? Quem vai reconstituir coração, nervos, rins, fígado? Quem vai constituir artérias? Só Deus. E Ele está dizendo, na segurança de quem Ele é, que Lázaro está dormindo e vai despertá-lo. Os discípulos não estão entendendo e dizem: Senhor, se Ele está dormindo, vai despertar, está tudo bem, por que precisamos ir para lá? E Jesus no 14 vai declarar: Ele está morto. Para mim Ele está dormindo, mas a realidade de vocês é outra, Ele está morto. Então Jesus vai continuar nessa caminhada, e Ele diz: me alegro muito por vossa causa. Por quê? Porque vocês vão observar e vão ver um milagre que dificilmente alguém viu ou verá, de alguém ressuscitar depois de 4 dias de morto e já fedendo. O mau cheiro já estava horrível, era 4 dias de morto, já estava tudo derretido. Imagina, irmãos, imagina o que não tinha ali, apenas uma, perdoe a expressão, uma gosma lá, uma meleca, um negócio, gosmento lá de cima de ossos, estava tudo derretido. E Jesus vai estar indo ao encontro de Lázaro, e Jesus então vai provocar uma situação. Observa isso, ele tinha sido ameaçado de ser apedrejado, ele volta para lá e vai provocar uma situação ainda maior. Por quê? Porque o milagre que ele vai operar vai provocar ainda mais a fúria do inimigo, porque o milagre vai testemunhar que Jesus de fato é Deus, é o Filho de Deus, é o unigênito do Pai. E aí que o inimigo vai se revoltar mais ainda, mas Jesus vai, porque testemunhar nos torna alvo. Logo que eu decidi casar, e havia uma luta muito grande em relação à minha vida sentimental. Sempre havia barreiras, dificuldades, eu tive que orar, buscar, jejuar, pedir misericórdia, porque havia uma batalha terrível. E no dia do casamento, no sábado que amanheceu o dia do casamento, na porta da entrada da casa da minha noiva, havia um buquê de rosas, com despacho, com tudo lá oferecido, porque o inimigo sabia que o meu casamento seria uma bênção ministerial, avançaria mais ainda no ministério, e ele tenta impedir a gente de se tornar algo, em todos os lados. E haviam feito uma feitiçaria pesada, mas Deus sempre nos guarda, sempre nos livra. O texto aqui, Jesus Cristo vai estar indo ao encontro, Ele vai estar declarando que isso vai ser bom para os discípulos, porque eles vão ver um milagre que nunca ninguém presenciou, para fortalecer a fé dos discípulos, porque esses mesmos discípulos se tornaram testemunhas e se tornaram alvo. E pode acreditar, o inimigo não está satisfeito, e ele só não destruiu ainda as nossas vidas, porque nós temos uma proteção maior sobre nós. Mas quando você olha então o texto, você vai seguindo, há toda uma situação que nós não vamos discorrer sobre ela, mas nós vamos encontrar Jesus Cristo no versículo 39 dizendo: tirai a pedra. Marta, irmã do morto, vai responder isso: o Senhor já cheira mal, é o 4º dia. Jesus responde: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então, tudo depende da fé, da obediência à palavra do Senhor.
Crer é obedecer, crer é viver segundo a palavra do Senhor. Ele nos chama para nós nos santificarmos, Ele nos chama para nós vivermos uma vida separada deste mundo. Tem um texto, irmãos, que é maravilhoso e terrível. A Bíblia diz o seguinte: se você quiser ser amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. Mas se você quiser ser amigo de Deus, você vai ser inimigo do mundo. E aí a decisão é de cada um de nós. Então Jesus está dizendo: olha, se você crer, você vai ver a glória de Deus, ainda que o mundo se levante contra você, mas a glória de Deus você vai ver, e não há nada melhor do que a glória do Senhor, estar na presença dele, estar em comunhão com ele. Jesus faz uma oração breve, dizendo o seguinte no 41: graças te dou, ó Pai, porque sempre me ouves ou me ouvistes. Sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Então Jesus está testemunhando no meio daquela multidão que o Pai o enviou, mas ele está sendo perseguido para morrer, para ser apedrejado, crucificado. E Jesus vai gritar: Lázaro, vem para fora. O morto então vai sair da sepultura, enfaixado, mãos e pés, rosto envolto no lenço, e Jesus vai dizer: desatai. A gente não pode estar narrando detalhes aqui, mas é maravilhoso quando o Senhor nos chama para fora, porque a impressão que temos é que ele veio voando. Ele não podia andar, estava atado com pés, enfim, tem mais milagre aqui do que a gente pode narrar. O que acontece é que Jesus Cristo ressuscita Lázaro, a multidão toda agora está feliz, regozijante pela glória que Deus ali manifesta. Muitos judeus que tinham ido, olha o versículo 45, tinham visto o que Jesus fizera, agora creram nele. Então olha o testemunho, como a coisa vai acontecendo. Quando você testemunha para o seu amigo: olha, Jesus já me curou, olha, Jesus é real, o inimigo vai ficando furioso com você. A verdade é essa. Então aqui o milagre acontece, os judeus agora estão crendo, outros estão crendo em Jesus. Porém, Lázaro, que era para ser um motivo de alegria, Lázaro, que era para ser um motivo de todo mundo procurá-lo, Lázaro, como é que foi isso? Se eu estivesse lá, eu perguntava: mas como é que é morrer? O que é do outro lado? O que você viu? Eu ia fazer uma coisa dessa. Se eu estivesse lá, eu ia querer conversar com Lázaro muito tempo, saber todos os detalhes. Enquanto alguns creram e viram a manifestação da glória, olha o que acontece com Lázaro. A Bíblia Sagrada vai continuar narrando, dizendo que Marta e Maria, regozijante de tudo que aconteceu, marcam no jantar, né? É bom se convidar de vez em quando para o jantar. E aí Jesus vai para o jantar. O texto segue dizendo no 12 e 2, né? Ofereceram-lhe ali um jantar. E aí o texto, no versículo 3, olha o que Maria vai fazer. Ela está tão feliz com tudo que Jesus realizou, que ela vai pegar um nardo puro, que custou 1 libra, e vai derramar. A Bíblia fala que esse nardo, né, é um perfume, o texto está dizendo assim, um perfume muito caro, e vai derramar sobre a cabeça de Jesus, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. Olha isso. Ela vai derramar sobre os pés, e toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, né, que o traiu, vai estar aqui objetivando, vai estar aqui criando uma situação que eu não vou entrar nela. Jesus vai responder o seguinte: deixe-a, ela guardou este perfume para o dia do meu enterro. Ele já está profetizando que viria de fato a sua morte, ele morreria por todos nós. E ele vai dizer: os pobres vocês sempre terão convosco, vocês podem fazer bondade aos pobres todos os dias se quiserem, mas a mim nem sempre tereis. O texto diz isso aqui que eu quero que você perceba, e eu vou estar concluindo a mensagem. Uma grande multidão, sabendo que Jesus estava ali, veio
não por causa de Jesus. Agora olha o que é o testemunho. Então Lázaro agora se tornou um testemunho vivo. Agora as pessoas não estão vindo só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro. Todo mundo queria ver, até eu queria ver Lázaro. Todos queriam ver Lázaro aqui, ele ressuscitou dentre os mortos. Porém, olha o texto como é que segue. Porque Lázaro foi ressuscitado e agora Lázaro se tornou uma testemunha. Todos queriam ver Lázaro. O homem estava morto a cada dia, ressuscitou, quero vê-lo. Todos queriam ver. Mas o que acontece é que Lázaro agora se torna alvo, porque ele é testemunha do poder de Deus, testemunha da glória de Deus. E aí o que vai acontecer com Lázaro? Enquanto muitos querem ver Lázaro, o texto do versículo 10 do capítulo 12 diz assim: os principais sacerdotes decidiram então matar também Lázaro, pois por causa dele muitos dos judeus iam ter com Jesus e criam nele, e creram em Jesus, por causa do testemunho de Lázaro. Então o que eu quero que você perceba é que às vezes você vai ser perseguido, às vezes você vai ser até caluniado, vão chamar-te até de mentiroso, vão vir pedradas de todos os lados que você nem imagina, pessoas que você ajudou vão estar mentindo, defamando você, porque você é uma testemunha. E o inimigo vai usar todas as armas para te parar. Tudo que ele puder, ele vai usar para parar. Ele vai tentar barrar você de todos os jeitos, e vai usar pessoas dentro da sua casa. Há um louvor que eu não sei, mas o louvor ele diz assim que o inimigo, enquanto eu guerreava, enquanto eu estava na batalha, ele toca em alguém da minha casa. Então é mais ou menos, você tenta te parar de todos os lados. Deus, porém, promete algo, irmãos, e é nisso que devemos crer. O que eu ouço? O que nós ouvimos? E você vai ouvir isso quando você começa a testemunhar e se torna um testemunho vivo do Senhor Jesus. Você começa a ouvir situações para te paralisar, mesmo que sejam mentirosas. Lembra de Neemias? Neemias, quando foi reedificar os muros, Sanbalate, Tobias, Gesem se levantaram e começaram a trazer um monte de notícia falsa para tentar parar, para fazer com que ele tivesse medo e não continuasse. Então o inimigo vai usar todo tipo de arma para te paralisar, para que você não vá em frente. Só que, porém, eu quero encerrar com Salmo 91, porque Davi sabia isso. Davi era uma testemunha do Senhor, e ele foi perseguido, queridos, de uma forma tão terrível por todos os lados. Porém o Senhor, Salmo 91 declara assim: se você habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente você estará descansando. E ele diz assim: direi do Senhor, olha isso, o Senhor é o teu refúgio, o Senhor é a tua fortaleza, o meu Deus em quem confio, ele certamente livrará do laço do passarinho. Então o inimigo vai preparar laços da peste perniciosa, te cobrirá com as suas asas, debaixo das suas asas estarás seguro, a sua fidelidade será teu escudo, broquel, não temerás, olha isso, virá terrores noturnos, seta que voe de dia, peste que anda na escuridão, tudo virá, mas o texto vai dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque aquele que te guarda é fiel. Ainda que o mundo e o inferno se levante para nos parar, nós continuaremos testemunhando do Deus único e verdadeiro, o Deus que se revelou através de Cristo Jesus como nosso Salvador pleno,
O Deus que se manifestou através de Israel e hoje fala ao nosso coração através da sua palavra, através do seu Espírito. Esse mesmo Deus nos protege. Quantas vezes chegam notícias nos nossos ouvidos de todos os lados para tentar nos parar? Então eu quero trazer este texto, esta mensagem, esta ministração, porque é um fato que talvez aconteça com muitos, e muitos não sabem suportar ou não conseguem compreender, é que quando você é alvo da bênção de Deus, você também se torna alvo do inimigo, porque ele sabe que quando o Senhor te abençoa, você se torna uma testemunha do reino dele, e esse inimigo vai tentar te parar. Aí Deus ele chama com muito cuidado aqueles que ainda estão começando no ministério da obra do Senhor. E Deus, Paulo chega a dizer, vós ainda necessitais de leite, porque tem muita gente que ao receber a bênção do Senhor, logo no outro dia vai ser atacado, meu irmão, de uma forte tempestade de todos os lados. E se não tivesse a instrução da parte do Senhor, de que nós somos alvos do inimigo, mas há uma proteção de Deus sobre nós, nós só precisamos confiar. O que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Lançaram na fornalha porque eles estavam testemunhando de Deus no meio daquela multidão. Nós só nos prostramos diante do único e do verdadeiro Deus. E aí se tornaram algo. O que o inimigo faz? Para assustar, aquece a fornalha 7 vezes mais. Vocês vão ser lançados lá, e que não sei o quê, tudo para fazer sua fé, fazer a fé ser abalada. Mas eles permaneceram firmes. E esse Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza, protegeu aqueles 3 jovens lá dentro do fogo, lá dentro da fornalha. Esse mesmo Deus é o Deus que vai te proteger, que vai te livrar sempre, que está contigo sempre. Não temam os terrores, não temam as más notícias. Diga com toda certeza: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu socorro bem presente na hora da angústia. Ele é a minha proteção, Ele é o meu guarda fiel. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus e glorificar? Bendito seja Deus. Não deixe. Olha, eu acho maravilhoso, é para encerrar, né? Eu já encerrei, mas olha isso, Lucas 1. Lucas aqui está sendo testemunho também. O Evangelho de Lucas é um testemunho. Olha o que Lucas vai dizer logo no capítulo 1, nos primeiros versículos. Ele diz: tendo muitos empreendido uma narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Isso significa, narração dos fatos é testemunhar os fatos, falar do que aconteceu. Então Lucas se coloca lá como testemunho para Teófilo. Ele diz: segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu-me também conveniente descrevê-las a ti, ó excelente Teófilo. É um amigo de Lucas, grego ou romano, eu não tenho muita informação sobre Teófilo, mas Lucas vai estar testemunhando a este amigo, dizendo sobre Cristo Jesus quem Ele é, para que ele se firmasse ainda mais na fé. E eu estou aqui como testemunho de Cristo para fortalecer a tua fé. E é bom te ver aqui porque você fortalece a minha fé. Ainda tem gente que busca a Deus e ainda confia no Senhor nesta terra, cheia de aflição, cheia de angústia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, mas não deixe de testemunhar do nosso único e soberano Deus, único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos. Vamos estar em pé, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Bendito seja o Senhor. Eu ouvi de uma pessoa que tinha um defeito físico numa perna e foi em uma determinada igreja e voltou todo feliz, andando perfeitamente, dizendo: recebi um milagre.
Olha como eu estou andando agora. E estava andando perfeitamente. Mas logo depois foi alvo de ataque. Rapaz, isso é mentira, rapaz. Você que está se esforçando para andar direito, não melhorou nada, que não sei o que não sei o que. Ele aceitou aquilo. Voltou a se atrofiar totalmente de novo, porque ele aceitou aquela palavra. Ele não viveu a fé na palavra de Deus. Aceitou as informações que o mundo e que o maligno traz. Então, quando você for alvo dessas coisas, confia no Senhor. Não desista de crer na palavra de Deus, venha o que vier. Diga para o inimigo: o Senhor é a minha bandeira. A palavra do Senhor é aquilo que eu creio. Creia na palavra do Senhor. Pai, eu oro pelos teus filhos. E em nome do Senhor Jesus eu peço misericórdia e graça sobre todos nós. Que o teu Espírito venha comunicar a fé, a certeza, a confiança na tua palavra. Ainda que venham notícias das pessoas mais importantes deste mundo, governos, reis, príncipes, juízes, homens poderosos, que a nossa confiança esteja tão somente no Senhor. Assim como o apóstolo Pedro declarou dizendo: importa antes obedecer a Deus e não aos homens. Que nós estejamos firmes na palavra do Senhor que é fiel, no testemunho de Cristo que é verdadeiro, nesta fé que é inabalável e terá uma recompensa gloriosa para aqueles que permanecerem até o fim. Pai, eu abençoo cada vida, cada família, cada lar, cada um dos teus filhos que ouvem esta ministração, que eles se fortaleçam na fé e na esperança e no testemunho fiel da tua santa palavra. Eu abençoo o teu povo pedindo graça e misericórdia sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus. E você que recebe, diga amém. Diga graças a Deus. E encerra com um aplauso para Jesus. Glorifica Ele nessa palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, Deus te abençoe. Deus nos deu uma semana de paz, uma semana de vitória. Faça assim com suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Bom, na paz de Cristo está encerrado, em nome de Jesus.